É isso aí, estamos no ar com o Gazeta dos Bairros. Para você, muito obrigado pela audiência. E eu estou aqui ao lado da doutora Joseni. Joseni Alves, é isso? Exatamente, isso. Alves Fagundes. Alves Fagundes, Joseni Alves Fagundes, que é psicóloga clínica e psiquiatra. Não, psicóloga clínica e atendo pela psicanálise. Então pronto, tá aí. Nós vamos falar sobre o isolamento social. Você de casa sabe o que é isolamento social? Já sabe como identificar quem está sofrendo dessa... Isso pode dizer que é um mal? É um mal. É um comportamento negativo. Tá vendo? Olha, Joseni, muito obrigado pela sua vinda. Muito bom dia. Bom dia. O prazer é meu estar aqui e falar para todos os nossos telespectadores. Eu quero que você comece falando de fato o que é isolamento social. Porque muita gente não sabe nem que isso existe. Exato. Isolamento social é um comportamento emitido pela pessoa em que a pessoa acaba se afastando das pessoas do seu convívio e até mesmo das pessoas que ela gosta, né? Então, dos amigos, da família. Ela acaba mantendo algum comportamento, talvez por causa do ganho financeiro, né? Estudo, ela acaba mantendo, mas ela se retrai, ela passa a se frequentar somente e não querer o contato externo, né? Das relações interpessoais. Né? A Alanis Nin, ela fala o seguinte: eu me recuso à sociedade e eu adentro a mim mesma, né? Ou seja, é uma introspecção, uma resistência ao outro e à sociedade. E aí acha que a pessoa sozinha é suficiente. A gente sabe que não é, né? A gente precisa de todo mundo, né? Exatamente. Precisa do convívio. Sim, a gente vive em sociedade, a gente cresce em família, né? Senão não existiria o outro, né? Eu sempre falo que a natureza é sábia. Existem outras pessoas e a gente precisa, sim, aprender a conviver com elas. Não é fácil, né? E geralmente esse comportamento, ele vem de experiências negativas do passado em que a pessoa sofreu traumas, decepções, né, com outras pessoas e talvez até de um questionamento em relação à diferença que se tem de si e do outro, né? Então, que às vezes as ideias não batem, né? Exatamente, e aí nem tem sempre. gente que não tem aquela, como que eu posso dizer, aquela flexibilidade de aceitar, de que eu penso assim, mas que o outro pensa daquele outro jeito. Exatamente. Aí aquilo ele vai vivendo, aquilo se fecha, seria isso? Isso. Pode acontecer também da sociedade excluir o sujeito. Mas a maioria das vezes o sujeito é que se exclui, né? Ele não consegue mais conviver e ele acaba se isolando. Quando a sociedade exclui, geralmente, por exemplo, uma igreja, né, acontece muito, infelizmente, uma igreja que acha que uma pessoa errou e que ela tem que ser excluída do grupo. Né, negativamente, impróprio isso, né, porque deveria acolher ao invés de excluir, né, o que eu sempre coloco. A família que julga muito, né? Sim, a família que às vezes julga muito, ao invés de acolher para entender esse indivíduo, né, pode acontecer, mas geralmente a pessoa também, ela se recua, né, e ela entende que aquilo é melhor para ela, ou seja, é uma forma de proteção. Né, é um muro, né, que ela se coloca entre ela e o outro para se proteger. E às vezes também ela questiona, né, como se ela tivesse mais inteligência, além da sociedade. A sociedade hoje está muito questionada nesse sentido, antropologicamente, sociologicamente, psicologicamente, né, em que a sociedade erra muito, está muito injusta. Né, tem acontecido, né, depois de uma onda de corrupção que veio nos anos 90, né, pela minha análise, a gente está um pouco assim resistente ao social, né, porque houve muita decepção. Está um descrédito, né? Está um descrédito geral, né? E a convivência é mais próxima também, acontece esse isolamento. Hoje eu vim de preto, inclusive, porque acontece muito, principalmente entre os jovens, né, que começam a usar preto, e preto é um preto constante, não é um preto para ficar mais bonito ou mais magro, né? É um preto constante. Deixa eu só tirar, aproveitar que você falou do preto, e te interrompendo. Tá. Quando você fala que a pessoa passa a usar o preto constantemente, seria aqueles meninos, por exemplo, aqueles adolescentes que usam preto, agora pinta as unhas de preto e faz assim com o cabelo assim. Eu não sei, tem até um nome específico, parece? Tem. Emo. Hoje não está muito como os emo, né? Está mais como as bandas de rock, os grupinhos roqueiros, né? Está mais comum. Apesar que os jovens, eles se agrupam. Teve uma febre desse negócio. Sim, teve. Não tem a ver porque pode ser uma fase da adolescência em que o indivíduo ele busca um grupo para ele se identificar.
né? E é comum. Nesse momento ele se retrai um pouco da família para criar individualidade, se identifica em um grupo, né, que pode ser dos emo, dos roqueiros, dos forrozeiros, né? E aí ele vai se agrupando para se conhecer, para se entender e para se colocar na sociedade, que é comum. Mas se não for uma fase, pode ser um adoecimento. Aí que entra a depressão, isolamento social, síndrome do pânico, né, que pode estar acarretado a isso. Traumas também provoca, né, o isolamento social. Então, a pessoa viveu um bullying na infância, né, ela começa a se isolar desde os amiguinhos da escola, né, e depois continua. A sofrer aquilo ali. Exatamente, né. O inconsciente, né, segundo Freud, que é o autor que eu mais sigo, né, na minha orientação psicanalítica da clínica, o inconsciente, segundo Freud, é atemporal. Então, a gente não percebe conscientemente que a gente está agindo da mesma maneira que a gente começou a agir desde a infância. E a gente mantém esse comportamento e generaliza em todas as pessoas, né? Muitos pais me procuram para perguntar o que fazer com um adolescente, um jovem que está isolado, né? E às vezes também o idoso, né? Porque não é só o jovem, essa questão do isolamento social pode acontecer em todas as faixas etárias, sim. Gente, olha, eu estou recebendo, só para a gente deixar bem claro, eu estou recebendo aqui a Joseni Alves, que ela é psicóloga clínica e está falando aqui comigo sobre o isolamento social. Para você que está chegando agora, ela está esclarecendo de que o isolamento social é quando a pessoa, até mesmo outras pessoas, né, isolam uma pessoa ali. A pessoa não tem mais um convívio entre os demais, né? Tem uma festinha, a pessoa fica sozinha ali no telefone. Seria isso também, não seria? Ela pode ser isolada ou se isolar, que é o mais comum, né? Aí a pessoa acha que ela fica ali no joguinho ali o tempo todo, não dá assunto para mais ninguém, ela está se isolando. De certa maneira. Exatamente. Ao mesmo tempo, ela tem uma mágoa, algo dentro dela que precisa ser resolvido. Pode ter né, que a gente resolve na terapia, na psicoterapia e em psicanálise, por exemplo, que vai tratar desde a infância os traumas que eu falei, as experiências negativas. Agora, o que eu oriento para as famílias? Que as famílias observem, os amigos também, e às vezes até os amigos observam mais do que a família, porque a gente está na correria, né? O pai e a mãe têm que trabalhar, às vezes não tem tempo. Então, o jovem, principalmente, ele vai se isolando, ele vai parando de fazer o que gostava, ele vai ficando mais fechado dentro do quarto, não quer conversar com ninguém. E, às vezes, na adolescência e juventude, isso é entendido como uma falta de respeito, né, como uma rebeldia, e não é uma rebeldia. Né? Então, até onde esse jovem está fazendo por querer e, às vezes, ele não está fazendo por querer, porque é inconsciente. Né? Então tem que observar bem e às vezes procurar um profissional de saúde. Às vezes o cara acha que o menino é aborrecente. Exatamente. O menino está naquela fase lá e tal. E às vezes não é, às vezes isso é algo que precisa de um profissional para cuidar, para desenvolver ali todo como que eu posso dizer, um tratamento. Né? Adequado, sim. É um tratamento adequado que vai fazer com que essa pessoa possa melhorar a convivência, evitar diversas outras coisas que pode vir, que pode acarretar com esse isolamento, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas só para que a gente já vai deixando escalonado aqui, qual que é a característica de quem sofre esse isolamento? Assim, tem característica, todo mundo que sofre isolamento, você já falou, deixou bem claro, mas assim, vamos só para a gente elencar aqui as situações. Sim. Características. Resistência ao outro, ao diálogo, à conversa, ao contato mais íntimo com o outro, não falar de si mesmo, se trancar no quarto, se fechar, evitar aceitar convites, não aceita convites, né? Mesmo que sejam os convites que antes eram agradáveis. Né? A pessoa tem uma tristeza e aí a tristeza ela pode entrar pela depressão. Né? O isolamento pode causar depressão e a depressão pode causar isolamento. Porque no isolamento ela deixa de ter convívio e deixa de sair, deixa de passear. Pode causar um suicídio? Pode, infelizmente pode. E aí acaba numa fatalidade, né? Exatamente. Uma coisa que às vezes é simples, a gente acha, o menino está emburrado. Sim. Como diz minha avó, está montado no burro. Sim, e o idoso também, acontece muito com o idoso também. E aí acaba que a pessoa vive aquela situação e acaba
suicidando, né, tirando a própria vida. Exatamente. O que é triste. Sim, e é bom a gente reparar antes de acontecer, né? Porque depois que acontecer, né, a vida não tem Depois volta. do leite derramado não tem mais jeito de não tem juntar, volta, né? exatamente. Há uma resistência que eu gostaria de deixar claro até para ajudar, orientar as famílias. Há uma resistência dessa pessoa a querer ajuda, a querer tratamento, a querer conviver com a família, conversar, né? Geralmente ela se fecha, não quer abrir a porta do quarto, não quer sair nem para comer. Há casos que, né, principalmente o jovem, leva a comida para dentro do quarto. Quer dizer, o quarto é um espaço dele, ok, mas se o comportamento está exagerado, né, a gente já entende como isolamento. Não dá para passar mais do que 8 horas dentro de um quarto. Não, não dá. Né? E as pessoas, as famílias, elas me procuram me perguntando o que fazer com essa pessoa que está isolada, não quer sair do quarto. Né? Às vezes, eu pego o número e tento falar com a pessoa, né, diretamente, porque daí o psicólogo ele vai conseguir, né, conversar, né, usar de um acolhimento, de uma empatia, se colocar no lugar dessa pessoa para entender. E como é uma pessoa de fora, geralmente a pessoa aceita. Às vezes, essa pessoa que está resistente não aceita nem a ajuda da família, nem do psicólogo que a família indicou. É necessário que tenha uma intervenção de um amigo, de alguém mais próximo. Então, às vezes, a família pode procurar um amigo mais próximo, uma amiga, para chegar, um elo, para né? fazer exatamente uma ponte entre essa pessoa adoecida e o psicólogo, e o psiquiatra, que também, né, a medicação às vezes é necessária. Então tá aí, a gente falou aí, né, as características, o que é o isolamento e também a consequência desse isolamento que foi falado, né? Sim. Qual que é a importância, Joseni, hoje da gente falar sobre esse assunto, principalmente na televisão, porque às vezes muita gente que está em casa não sabe identificar isso, e eu também vou já pedir para que você deixe assim, de forma esclarecida, de como que eu identifico isso, apesar que você já falou aí diversas situações que dá para a pessoa identificar, mas vamos deixar bem claro como que eu identifico num adulto, numa criança, porque dependendo da idade também deve ter uma maneira diferente de identificar isso. Sim, tem. A criança, ela para de brincar, ou ela brinca mais sozinha, né? Ela fica mais reclusa do grupo, né? Ela chega em casa, ela fica mais triste, tem um problema geralmente. E às vezes a criança não fala para não preocupar os pais, ou com medo, né, dela ser a culpada, de alguém não acreditar nela. Então, por isso é ideal de procurar um psicólogo, que com o psicólogo a criança geralmente fala. No adolescente acontece... Tem uma técnica, né, para tirar tem uma aquilo técnica, tem as técnicas sim. E às vezes no adolescente acontece desse isolamento do quarto, né, de se fechar, de querer encontrar só com os amigos, né, de não aceitar a conversa, de fechar a porta na cara, né? Então tem que ver até onde ele está ficando pouco tempo, está alimentando, as questões vitais, está dormindo, está alimentando, está higienizando o corpo, que às vezes para até isso, né, de tomar banho e tudo. Então, se não acontece isso, já é zona de risco. Se cortar, automutilação, pode acontecer também. Aí entra pela linha da depressão. Né? Então, quer dizer, o isolamento, que pode ter a automutilação pode estar presente na depressão ou não, mas geralmente está ligada a uma culpa. Né? Geralmente a pessoa está se sentindo culpada e precisa de um tratamento para a pessoa aliviar essa culpa. Na idade adulta, o isolamento geralmente é pelo trabalho, então a pessoa começa a trabalhar demais. Né? E aí, numa sociedade capitalista, como não trabalhar? Né? Como não pagar as contas, né? Não tem como. Mas trabalha-se tanto que não sai para lugar nenhum. Trabalha-se tanto que não gasta o dinheiro da semana do trabalho num final de semana bacana. Né? Ó, eu vou confessar um negócio. Eu quase não saio, quase não aceito convite. Porque eu canso muito. Eu trabalho muito, e eles que me conhecem sabem disso, mas aí essa questão aí não. Eu gasto muito. Ele está evitando gastar o dinheiro. Eu não vou em festa. Se me chamar para ir numa festa, eu tenho uma preguiça de festa. Tá? Sim. Mas é só para exemplificar, porque assim, eu gosto de conviver, eu gosto de relacionamento, eu gosto de estar junto ali e tal. Também gosto de ficar só. A gente tem que entender que tem aquele momento em que a pessoa quer ficar em casa, assistindo um filme e tal. É saudável. Eu não sou muito chegado em festa, porque eu sou um tipo de um cara que eu gosto de música, mas não gosto, não é que não gosto, não sei dançar. Ah, sim. Eu vou para uma festa que todo mundo dança, eu só que não danço, fica esquisito, né? Ele fica sentado lá, até eu estava falando com um colega, ele falou assim, não, vamos pro forró. Eu falei, como? Eu não danço, eu vou ficar lá fazendo o quê? Mas eu vou. E acabei indo no dia. Mas fique sentado. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar essas questões, né? Porque às vezes fala, não, é porque ele é introspectivo, ele... Não, tem gente e você consegue identificar com as dicas aí da Joseni, claramente, que não é só um fator.
Não é só não ir numa festa, não é só não aceitar um convite. É não aceitar um convite, é não sair de dentro do quarto, é não comer. É não tomar banho. Não é isso? Por aí, exatamente. Tem a característica que é da pessoa. Tem pessoas que são, bem lembrado, foi ótima a sua colocação. Por quê? Tem pessoas que são mais introspectivas, elas refletem mais, elas gostam de ficar sozinhas. É natural ficar sozinha e é ótimo para a saúde mental. Né? É preciso que tenha um tempo de paz. Ao mesmo tempo, é quando destoa. Então, em saúde mental, tudo que destoa demais de uma linha, né, que não é muito equilibrada, não é uma linha muito reta, porque ninguém é totalmente normal. Sim. Mas, enfim, tudo que destoa muito, para mais ou para menos, 8 ou 80, a gente já pode entender como adoecimento mental. E tudo que prejudica a rotina do sujeito. Gente, olha, eu recebi a Joseni, né, para a gente falar sobre isolamento social. Se você está chegando agora, você vai poder ver na nossa reprise segunda e quarta-feira e também na internet, no nosso canal no YouTube. É só procurar Gazeta dos Bairros. Você vai ver a nossa logomarca lá, você assiste a entrevista. Joseni, só para a gente encerrar, deixa aí o seu alerta. Sim, o meu alerta, tudo que faz sofrer, que incomoda, tem tratamento, né? Lembranças negativas do passado que atrapalham a vida hoje, atrapalham também o nosso futuro, tem tratamento. É possível encontrar um profissional adequado, um profissional que vai te acolher e também que vai te direcionar, te pontuar, te orientar a respeito do seu dia a dia, né? O isolamento, ele vem de uma característica que é, eu não quero contato com o outro, mas tenta entender por que eu não quero, né? Por que você não quer o contato com o outro. A partir do momento de um entendimento é que você consegue mudar. Acontece muito da gente achar que todas as pessoas são iguais e não são. Existem pessoas diferentes, nós somos seres subjetivos, né? Então, a partir daí, procure pessoas que combinam com o seu jeito de ser, né? Entre em grupos, aceite convite. No início é esforço mesmo, né? No início tem que fazer esforço para sair, porque a gente acostuma até com a solidão, a gente acostuma até com a coisa ruim. Eu tenho um amigo que fala que a gente acostuma com tudo. Acostuma, né? Então a gente se fecha mesmo. E procurando um profissional que acolhe, que vai te entender, que vai te ajudar, você já não está sozinho, né? Então, é importante que tenha esse apoio, né? E, ao mesmo tempo, acho que a gente esqueceu da faixa etária do idoso, que a gente não pode deixar de colocar. O idoso também, que acha que todo mundo está ocupado, que vai dar trabalho, né? Que não é uma companhia agradável. Às vezes, até o adolescente ou o adulto acha de si mesmo que não vai ser uma companhia agradável. Né, na síndrome do pânico tem medo de passar mal em público, de passar vergonha, né? Então tudo isso causa isolamento social, mas é possível sim encontrar pessoas que vão sentir, inclusive pessoas que passam às vezes pela mesma situação e que pode te acolher de uma forma mais saudável, mais humana, tá ok? É isso aí, essa é a Joseni. Joseni, só você quer deixar aqui suas redes sociais? Sim. Como é que te acha lá no Instagram? Que é mais claro, fácil. Né? Meu nome é Joseni Alves Fagundes, Facebook está escrito dessa forma, no Instagram, @Joseni Alves Fagundes, psique, né, com C no final. Atendo na Clínica de Saúde Melhorar, no bairro São José, em Montes Claros, e online, por chamada de vídeo. Tá ok? Então, pronto, tá aí. Qualquer coisa, procura a Joseni, converse, né, procure resolver aí, porque é algo que tem tratamento. Até para quem está nos assistindo, que acha, que se identificou com essa situação, né, procure uma ajuda. Se não for em casa, procure alguém externo, mas procure uma ajuda. É o seguinte, eu vi uma frase aqui, eu guardei, só para a gente ir embora, eu já estou atrasado, né? Diz que eu vou perder a carteira de apresentador. Ó, não se abandone, ninguém vai voltar para te buscar. Exatamente, às vezes é a gente mesmo que precisa ir. Então, meu amigo, fique esperto, ó, agarra aí nas oportunidades, nas coisas, procure o que fazer, né? Porque quem se ocupa também não tem tempo para ficar com muito pensamento, às vezes... né? Ajuda, mas no caso de adoecimento grave, não conta. Vai procurar um violão para tocar, um negócio, fazer alguma coisa. Ajuda sim. Porque tem gente também que não está fazendo muita coisa e fica com pensamento ruim. Então, procura uma viola, um negócio, daqui a pouco vocês vão ver os meninos tocando aqui, bom demais. Tá ok? Ó, Joseni, muito obrigado, viu? Satisfação te receber. Toda minha. A gente volta com música daqui a pouquinho. Um minutinho eu tô de volta. Ok, à disposição.